Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Hoje, Poder em Foco entrevista a diretora de Ciência e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a doutora Ludmila Rajar. Ela também é pesquisadora, professora de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Ludmila Rajar, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Eu começo perguntando, afinal, já existe algum remédio para curar as pessoas que pegam o coronavírus? E esse remédio é ou não é a cloroquina? Fernando, boa noite. Até o momento não tem uma medicação cientificamente comprovada capaz de curar as pessoas infectadas com coronavírus. A cloroquina pode ser que seja. A gente aguarda estudos, resultados de estudos científicos. O que a gente sabe sobre a cloroquina? A cloroquina é uma medicação utilizada há muitos anos no tratamento de doenças como a malária, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico. Então, é uma medicação que muitos médicos já têm o hábito de prescrevê-la longamente em doenças crônicas. São medicações, então, bastante conhecidas. E, nos últimos tempos, com a pandemia pelo novo coronavírus, alguns estudos aconteceram em laboratório. A gente chama isso estudo in vitro. O que é estudo in vitro? É estudo fora do corpo humano. É dentro de um tubo de ensaio ali, é isso? Ou num tubo de ensaio, ou num animal de experimentação, rato, camundongo, ou outro tipo de animal. Então, é um estudo não em humanos. E nesses estudos, a cloroquina parece ter dois efeitos contra o coronavírus. Quais são eles? Efeito 1 é um efeito antiviral, de inibir a replicação, a multiplicação do vírus no organismo. E o efeito 2 é um efeito de reduzir a inflamação. Porque essa doença, a Covid-19 ou a infecção pelo novo coronavírus, ela se manifesta de formas diferentes de acordo com a inflamação decorrente da infecção. O que acontece? Eu posso ter dois pacientes diferentes, os dois receberem o mesmo vírus, e aí tem um paciente que vai ter uma forma leve, uma gripezinha, que vai passar com dias, que não vai nem perceber que teve a infecção. Por outro lado, o outro paciente, recebendo o mesmo vírus, pode ter uma forma grave da doença, com uma pneumonia grave. Deixa eu aproveitar para perguntar, esses dois pacientes do seu exemplo, podem ser dois jovens ou não? Podem ser. Dois jovens saudáveis? Não é a maioria, Fernando. Hoje a gente sabe que a maioria dos pacientes, a taxa média, a idade média, é em torno de 60 a 65 anos, média. E a maioria tem alguma doença de base. Mas eu perguntei para a senhora justamente porque a senhora disse o seguinte, dois pacientes, um pega o vírus, pode ter uma gripezinha leve e nem percebe, e o outro pode ser muito grave. Esse termo, gripezinha, já foi motivo de muita controvérsia, mas é um fato que em alguns é uma gripezinha? É verdade. E vamos fazer uma conta. De cada 100 pessoas com infecção pela Covid-19, 80 delas vão ter a forma leve. E o que é essa forma leve? Não é letal. Não é letal. Essa pessoa vai poder ficar em casa e ela vai melhorar apenas com cuidados gerais. Por exemplo? Ficar bem hidratada, tomar analgésico e medicação para febre, se alimentar adequadamente, isso vai passar. E ele vai ter sintomas como tosse, cansaço, mal-estar, coriza. Tem muita gente relatando diarreia, dor na barriga, outros perda do olfato e perda do paladar. Então, vai ser isso. As pessoas contam, e isso são dados que já estão publicados, que diferentemente de uma gripe que muitas vezes dura 3, 4 dias, esse mal-estar geral e esses sintomas, mesmo que leves, eles podem ser mais prolongados. Então, diria que, popularmente chamando, isso seria uma gripe prolongada. 80 dos 100, 80%. Aí vamos lá para os outros 20 pacientes. Esses 20 que receberam o mesmo vírus desses 80, eles podem ter uma manifestação mais séria, que começa pelos pulmões. Pneumonia é a manifestação séria mais comum, porque o vírus entra pelas vias aéreas e aí ele tem uma predisposição a afetar os pulmões. Então ele vai ter pneumonia. Desses 20,
15 deles vão ficar bem em quarto comum de hospital, enfermaria. Eles vão receber antibiótico, cuidado, e aí nós vamos falar dos medicamentos, e vai receber muitas vezes oxigênio, mas ele vai passar bem. A taxa de complicação dele é pequena. Mas os outros 5%, ou seja, destes 20, 5%... Não, dos 100, 5%. Dos 100, 5%, isso. Então, dos 100, 80 vão ficar em casa de forma leve, 15 vão ser internados e vão ficar bem no quarto ou na enfermaria com boa evolução e 5 vão precisar de UTI. E é essa a forma grave da doença. E a pressuposição é que essa forma grave da doença seja consequência de uma inflamação do próprio organismo, como se o organismo do paciente fosse atacar o vírus. E ao invés de atacar só o vírus, ataca a si próprio. Existe uma inflamação sistêmica. Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos telespectadores acompanharem isso aqui. Esses 80 pacientes de 100, no exemplo que a senhora deu, que vão ter sintomas mais leves e poderão eventualmente ficar em casa, vão ficar sempre na dúvida. Daí começa a ter uma coriza, começa a ter dor no corpo, tem um pouco de febre. Como é que quem está nos assistindo agora, depois de 2, 3 dias, sabe se é a forma leve ou se precisa ir para um hospital? A presença de sintomas e sinais como febrícula, febre de 37,8, tosse, coriza, mal-estar geral, eles não indicam gravidade da doença. O que faz a pessoa decidir que ela tem que ir para o hospital? Especialmente o sintoma chamado falta de ar ou cansaço. Cansaço, quando a gente fala um cansaço do corpo, um mal-estar que qualquer resfriado pode dar, não significa forma grave. Mas quando a gente fala cansaço, faltar o ar, como se você tivesse com a fala cada vez mais difícil para você falar, difícil para você respirar, sentindo que a sua respiração está superficial, você não consegue falar por mais de 10 segundos, você prende a respiração e logo solta a respiração, ou seja, são sinais e sintomas de comprometimento da respiração. Com ou sem febre? Com ou sem febre. Então, se o cansaço vem progredindo, vem ficando mais intenso, procure a emergência. E muitas vezes você passou por aquele estágio inicial de febrícula, de tosse, mal-estar, e aí volta com febrão novo, febre acima de 38 graus, prolongada, que não passa, e aí vem o cansaço, procure assistência médica. Agora vamos voltar a falar desse tema que tem sido muito debatido, que é a cloroquina. A senhora falou no começo já da entrevista. Como é que vai ser possível provar que, além dos testes que foram feitos fora dos seres humanos, também vão funcionar com os seres humanos? Então é assim, voltando, se a cloroquina funcionar, ela funcionaria por ter um efeito no vírus e por ter um efeito em combater a inflamação do organismo. Ela atuaria nesses dois pontos. Então, in vitro, no experimento, eu já sei que ela funciona. Só que isso tem que ser traduzido em clínica, em paciente, em pessoas infectadas. Os estudos que a gente tem até agora no mundo são muito pequenos e não são estudos definitivos. Então, eles são estudos que sugerem. Então, pode ser que essa medicação funcione. Para isso, ela precisa ser testada. Testada quando a gente fala num estudo clínico comparativo. Como é que funcionam esses estudos clínicos? Quanto tempo demora para fazer um estudo desses, para testar a cloroquina? Quantas pessoas precisam testar? E, com tudo isso em mente, quando será possível talvez ter uma resposta para isso? Então é assim, para que a gente possa testar, a gente precisa ter pacientes com infecção suspeita ou confirmada, e pacientes que a gente pode sortear para receber a cloroquina e um outro grupo para não receber a cloroquina. E aí a gente coloca um tratamento igual para os dois grupos, onde a única diferença é tomar a cloroquina ou não tomar a cloroquina. E os dois pacientes, no caso, escolhidos, ou vários, na verdade, dos dois grupos, não sabem o que estão tomando, para não ter autossugestão. Exatamente. Nem a autossugestão pelo paciente e nem a sugestão pelo pesquisador. Isso, em ciência, a gente chama estudo duplo cego, porque o paciente é cego, entre aspas, ele não tá vendo em relação ao grupo, ele não sabe, os comprimidos são semelhantes, iguais, eles não vêm com nome, e o pesquisador é cego. Com isso, eu tenho, ao final, uma evidência, uma resposta
definitiva em relação à hipótese. Nesse momento, nós temos uma hipótese e um indício demonstrando que a cloroquina possa funcionar. Nesse momento, o mundo está testando em ensaios clínicos e estudos comparativos, como esse que nós estamos falando. Tem algum país que já fez esse estudo ou está em vias de concluir um estudo desse? A China está em vias de concluir, os Estados Unidos estão em vias de concluir e o Brasil também está realizando 2 estudos. Quais são eles? Um estudo, ele é coordenado pelo Dr. Marcos Vinícius Lacerda, que é infectologista de Manaus. É um estudo patrocinado pela Secretaria do Estado da Saúde de Amazonas, junto com a Fiocruz, Farmanguinhos. Então, é um estudo bastante importante. E o outro grupo é um grupo de hospitais de São Paulo, com uma rede de terapia intensiva, que é chamada BRICNET, com alguns hospitais e que já estão começando a incluir pacientes. Em qual desses estudos a senhora está envolvida? Eu estou envolvida com o grupo de Manaus. E quando é que se pode esperar um resultado desse estudo no qual a senhora está envolvida? Olha, esse grupo de Manaus é um grupo muito atuante. E, infelizmente ou não, o número de pacientes em Manaus vem aumentando progressivamente nessas últimas horas ou dias. Então, é possível que esses estudos saiam mais rápido do que a gente espera. Só para a gente ter uma ideia, 29 de março começou um estudo de cloroquina em Manaus e nós tivemos no dia 6 de abril já os resultados dos primeiros 81. Ou seja, em menos de 10 dias, 81 pacientes incluídos na pesquisa. Eu queria até falar sobre esse estudo, porque saíram algumas notícias dizendo que parece que não houve, nesse primeiro estudo, muita diferença entre quem tomou e quem deixou de tomar. É isso mesmo? Deixa eu tentar explicar melhor. Esse primeiro estudo, ele não foi feito ou desenhado para avaliar se a cloroquina funciona. Ele é um estudo feito na forma grave da doença, doente grave. Ou seja, quem está no estado mais grave. Isso. E aí ele comparou em um estudo a dose mais alta da cloroquina e no outro estudo a dose mais baixa, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Ah, tá. Porque são 2 doses. Tem uma que o Ministério da Saúde tem recomendado para esse tipo de teste. Isso. E tem uma outra dose que é muito mais alta, que parece que foi usada na China. Na China e mesmo nos Estados Unidos e o mundo todo vem recomendando essa dose mais alta. O Ministério da Saúde, de uma maneira muito acertada, sugeriu numa portaria que a gente usasse hoje a cloroquina na forma grave, até que a gente tenha mais estudos científicos e com essa dose mais curta e apenas por 5 dias. Então, o grupo de Manaus, liderado pelo Marcos Lacerda, comparou o esquema mundial com o esquema nacional. Com 81 pacientes, o estudo já teve um resultado preliminar, mostrando que a dose baixa, que é a dose que o Ministério recomenda, é mais segura, com menos efeitos colaterais da medicação. Por quê? Porque é uma medicação que, se você me pergunta, a cloroquina é segura? Ela é segura. Não é uma medicação cheia de efeito colateral, mas não é uma medicação para a gente usar deliberadamente, sem prescrição médica, sem monitorização. Não, não é. Por quê? Porque a cloroquina ela pode estar associada a arritmias cardíacas, a arritmia do coração, o coração bater descompassado, isso pode acontecer. Ela pode gerar um problema de pele sério, que é uma dermatite esfoliativa. Ela pode, a longo prazo, gerar problema na retina. Agora, uma vez que a gente for prescrever por 5 dias, que é o que o Ministério hoje vem recomendando, é possível que esses efeitos colaterais sejam muito minimizados. Mas é importante que a gente prove isso cientificamente. Mas, doutora Ludmila, no caso de Manaus foram 81 pacientes. Nesses 81 foram divididos 40 de um lado e 41 do outro. Isso. Qual foi o resultado específico, então, que aqueles que tomaram a dose mais alta não tiveram tanto benefício como os que tomaram a dose mais baixa? Não foi questão de benefício, foi questão de efeito colateral. Só? Só. E benefício? 80 e poucos pacientes é um número muito pequeno. É a mesma crítica do estudo francês, que tem 50, do outro estudo chinês, que tem 62. É um número muito pequeno de pacientes incluídos para a gente dar uma resposta definitiva em termos de eficácia. Mas ela pode falar alguma coisa de efeito colateral. Então, o que mostrou? Que na dose alta, num período mais prolongado, nós tivemos mais alterações no eletrocardiograma dos pacientes, mais arritmia. Ou seja, se formos usar, devemos usar a dose mais curta, a dose menor. Então, este é um primeiro
chamado. E sobre o benefício em termos de combater o coronavírus nesses 81 pacientes? Aí nós temos que esperar os resultados definitivos, mas até o que nós temos até agora, de novo, esse grupo não tem o grupo placebo, o grupo controle. Então eu só posso comparar o resultado que eu tenho com a literatura, com o que já está publicado, e isso enfraquece muito a nossa interpretação. Mas a mortalidade foi parecida com a literatura de quem não tomou cloroquina. Mas eu não posso afirmar aqui que a cloroquina não funcione baseado nessa análise inicial preliminar desses 81 casos. O que esses 81 casos vão nos dizer é, olhem, usem a dose menor porque ela é mais segura. Ponto. Os demais resultados a gente tem que esperar. Ou seja, é muito preliminar dizer que esse grupo de 81 pacientes no Amazonas, no estado do Amazonas, que teve uma taxa de letalidade parecida com o grupo geral de pessoas que têm a Covid-19, é errado dizer que, porque eles tiveram uma taxa semelhante, que a cloroquina simplesmente não funciona. Não dá para falar. Não dá para falar e a gente estaria fazendo errado. E também não dá para falar, como a senhora disse no início, que a cloroquina funciona, porque também não há o teste definitivo. Não dá. E é importante a gente lembrar que a gente está diante de uma pandemia. Se a gente não estivesse diante de uma pandemia, jamais alguém sugeriria que a gente usasse essa medicação sem que os testes estivessem sido já encerrados, tendo sido realizados. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso. Eu, possivelmente, não vou esperar 1 ano, 6 meses para dizer funciona. Nós devemos fazer estudos científicos mais rápidos, unindo centros que tenham um número grande, e essa é a dinâmica. Mas a gente tem que olhar essa dinâmica com o olhar da ciência aplicado para a nossa sociedade. Eu acho que o grande desafio está aí. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Esse estudo que começou na semana que acabou agora, no dia 6 de abril, ele vai ter quantos pacientes, quantos do grupo do placebo, do remédio que não é nada, quantos vão tomar a cloroquina e por quanto tempo eles ficarão em observação? Então é o seguinte, esse estudo que a Universidade de Manaus começou no dia 6 de abril, ele é um estudo para avaliar se a cloroquina funciona na forma leve da doença, desde que o paciente seja parte de um dos grupos de risco. A gente vem falando e vem sabendo que, de uma maneira geral, a doença é benigna em quem não faz parte dos grupos de risco e ela pode ter uma gravidade maior nos pacientes que têm um problema no coração, ou um problema no rim, ou um problema respiratório, ou câncer, que é o chamado grupo de risco. Mas a senhora falou que aqueles que não estão neste grupo, a doença tem uma manifestação benigna. É possível dizer isso 100%? Ou uma pessoa, sei lá, de 25 anos, homem ou mulher, saudável, sem nenhuma, como se diz, comorbidade, que é a palavra que todo mundo aprendeu a falar recentemente, ninguém sabia o que era, que é quando tem alguma outra doença pré-existente. Essa pessoa não tem nenhuma doença. Saudável, está no peso certo, pega o coronavírus. Essa pessoa pode morrer? Ela pode morrer. Não tem 100% em medicina e muito menos nessa doença. Mas seria raro? É raro. Então, só para você ter uma ideia, menor que 10 anos de idade, só tem 1% dos casos hoje no mundo. Mas tem uma porcentagem até razoável de pacientes com idade inferior a 40 anos. Ou seja, a maioria dos doentes graves tem mais de 60 anos e tem pelo menos uma comorbidade. Maioria, não significa 100%. Todos nós no Brasil estamos vendo pacientes obesos, a obesidade não estava no grupo de risco, terem forma grave. Temos tido casos esporádicos, mas estamos tendo de pessoas com 30 e poucos anos, 40 anos, mas não é a maioria. A senhora, como médica, tem prescrito a cloroquina para alguns dos seus pacientes? Se sim, em quais casos? Eu tenho prescrito sim. E eu deixo muito claro para o paciente e para o seu familiar responsável, assim como nas instituições que eu trabalho, que eu estou prescrevendo, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, de acordo com a recomendação do FDA, que é individualizar, usar nas formas mais graves, e que eu ainda não tenho embasamento científico para tal. Ou seja, hoje, você me perguntar, você tem usado cloroquina nos seus pacientes? A minha resposta é sim, tenho usado. Pode ser que daqui a 1 mês isso mude? Pode ser. Mas hoje, a única evidência que eu tenho até o momento, ela é fraca cientificamente, mas desde que eu conheça o doente, siga o doente, vou saber reconhecer um efeito colateral,
eu tenho usado sim a cloroquina. Só para o nosso telespectador acompanhar, a doutora Ludmila falou que é recomendado pelo governo brasileiro, tem um protocolo do Ministério da Saúde e também da FDA, que é uma espécie de Anvisa nos Estados Unidos, que é uma agência reguladora lá da saúde americana e que também tem normas parecidas neste momento. Voltando para o seu estudo, serão cerca de quantas pessoas? 210 pessoas, isso. E daí, a sua expectativa, nós estamos agora ainda na primeira quinzena de abril, é que até o final de abril, digamos, 30 de abril, será que já vai ter o resultado? Se não tem um resultado definitivo, infelizmente, pelo número progressivamente grande de casos que vem acontecendo em Manaus, acho que pelo menos a metade dos doentes incluídos teremos. E agora, a evidência científica é só com os 210, com o estágio completo do ciclo do vírus concluído, para poder dizer. Possivelmente a gente tenha que esperar terminar esse estudo. Porém, o que eu sempre tenho dito... Quando que termina? Então não é em abril, seria final de maio, meio de maio? Meio de maio é uma expectativa. 15 de maio, por aí? Isso, uma expectativa. Agora, Fernando, pode mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a doença no Brasil nos próximos dias. Então, isso vai depender muito de adesão a isolamento, política sanitária. Então, tem muitos aspectos aí envolvidos. Mas a expectativa é logo, porque forma leve da doença, a gente tem um número muito maior do que a forma dos pacientes graves. E os graves, eles conseguiram, o pessoal de Manaus, incluir rapidamente 80 doentes. Por isso que a expectativa é boa. Se alguém quiser entrar nesse estudo e estiver em Manaus, pode se inscrever? Pode se inscrever. Na verdade, o pesquisador principal é o Dr. Marcos, são os pacientes que estão sendo admitidos no Hospital Referência de Manaus, da Secretaria do Estado da Saúde, e esses pacientes, então, é dado um termo de consentimento livre e esclarecido para o familiar e para o paciente quando esse está consciente. Esses estão conscientes, que é a forma leve, conhece o estudo, sabe dos riscos, então é isso que é a ciência adequada. Assina, tem conhecimento e aí esse paciente passa a receber a medicação e é monitorizado. Agora, 210 pessoas testadas, metade sabe, quer dizer, nenhum sabe o que está tomando, metade vai tomar cloroquina, outra metade não vai, toma um comprimido de farinha, uma coisa inócua. Não é muito pouco também, 210, porque o outro foi 81, não teria que ser 1.000, 2.000 pessoas? Só tem que ser 1.000 ou 2.000 quando a gente está tratando de uma doença mais rara, cuja complicação é baixa. Nós estamos tratando de uma doença muito frequente. Então, quando a doença é muito frequente e o motivo do nosso estudo, por exemplo, taxa de hospitalização é 20%, aí você faz cálculo estatístico e consegue responder com um número menor de pacientes incluídos. Então, as epidemias permitem isso. Ou seja, tudo considerado aqui que a senhora falou, a cloroquina só com prescrição médica, ainda não é possível saber se a cloroquina de fato é eficaz para combater o coronavírus, pode ser que seja, pode ser que não seja. Em doses muito elevadas pode provocar efeitos colaterais muito ruins e a gente vai ter que esperar até mais ou menos 15 de maio, talvez, cerca de um mês, para ter a resposta definitiva. É isso. Acho que a sua conclusão está perfeita, só vamos lembrar que enquanto o Brasil tem feito esses estudos, China tem feito vários, Estados Unidos também. Então, não seria uma surpresa para nós se antes mesmo dos estudos brasileiros nós tivéssemos uma resposta vinda de um estudo com uma boa qualidade de fora e que também vai servir para que a gente adote aqui. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm sido muito recorrentes nas declarações de ambos, falar sobre a cloroquina, dizer que a cloroquina pode ser a salvação nessa pandemia. Esse tipo de discurso dos dois presidentes, tanto Trump como Bolsonaro, são adequados para informar corretamente a população? Fernando, eu diria que em tempos de pandemia, as respostas que a gente obtém de governo, de sociedade, elas refletem muito a dualidade que os líderes ficam, muitas vezes, frente ao risco de mortalidade e dessa epidemia se alastrar, como também das consequências socioeconômicas. Quando a gente ainda mais está falando de um país como o Brasil, não é? A gente vem enfrentando várias dificuldades nos últimos anos, com o empobrecimento da população, uma população que tem envelhecido, um sistema de saúde que tenta atender a todos e não consegue. É compreensível esse tipo de situação, porque, na verdade, os líderes, eles querem ajudar a sociedade.
a maneira deles. Então, se por um lado existe o problema e o impacto da doença na mortalidade da população, na necessidade de leitos, no atendimento médico, por outro lado tem um impacto social e econômico. E isso pesa. E aí vem uma balança para um lado e para o outro. Mas então, o discurso do presidente Bolsonaro, sempre dizendo sobre a esperança que se tem na cloroquina, é prudente? olha, eu diria que se eu pudesse reformular, digamos assim, que se ele não tivesse dito isto, eu diria que, olha, tem uma medicação que pode ser que funcione e nós vamos dar celeridade nos estudos clínicos, porque de fato o governo deu. Nós temos que dizer que a CONEP, que é a nossa agência regulatória ética, ela tem aprovado os estudos clínicos em 24 horas, 48 horas, ou seja, o Brasil está investindo para que a gente consiga trazer essas respostas. Então, na verdade, é dizer a mesma coisa de um modo um pouco diferente. Podemos usar, aparentemente, é uma medicação que pode realmente auxiliar no tratamento e não na prevenção. E realmente o Ministério da Saúde foi muito feliz na sua colocação. Ele fez uma portaria, liberou para a sociedade, recomendando que essa medicação fosse utilizada no ambiente hospitalar sob prescrição médica. Eu acho que essa é a prudência. Mas aí unem-se os cientistas com os governantes e aí o equilíbrio é tomado. Eu acho que essa doença, para nós brasileiros, ela é sem precedentes. Então, nós vamos viver verdades transitórias, um entusiasmo que é para ajudar a população e depois a gente recua. E eu acho que está todo mundo junto esperando uma solução. A senhora esteve recentemente com o presidente Jair Bolsonaro. Que tipo de dúvida ou aflição ele vocalizou na conversa com os médicos, com a senhora, inclusive, que estavam presentes? Olha, eu tive a honra de ser convidada para essa reunião. Essa reunião selecionou algumas pessoas no Brasil que estão estudando a cloroquina, seja com dados de registros, de experiência, seja com pesquisa. E foi uma reunião na qual o presidente se mostrou querendo ouvir. Então, vocês têm alguma coisa para me contar? Qual que é a impressão de vocês? Quanto tempo esses estudos vão sair? Então, foi um líder de um país preocupado com a situação e não mais de uma vez ele falou e repetiu: eu sei da gravidade da doença, sei do impacto que isso pode causar à população, mas eu também tenho que pensar em alimentar as pessoas. E é por isso que eu estou tão preocupado atrás de uma solução. Então, foi uma conversa muito aberta e no qual ele demonstrou: estou aqui para ouvir vocês. Foi isso. Ele perguntou para os médicos presentes, para a senhora inclusive, se a forma como está sendo adotado o sistema de confinamento em algumas localidades e estados brasileiros é o adequado ou se deveria ser alterado? Nós chegamos a discutir, não foi nem em forma de pergunta, foi uma discussão, cada um dando a sua opinião. E naquele dia, alguns dias atrás, a opinião de todos ali é que no momento daquela reunião, nós não tínhamos nenhum dado de segurança para que a gente mudasse a estratégia do isolamento. Então essa foi uma opinião unânime de todos e o presidente ouviu. E ele apresentou algum argumento ou só ouvia? Só ouvia, discutia, sempre demonstrando preocupação. E foi esse o motivo da reunião. Tem alguns outros remédios que tiveram seu imposto de importação zerados, como suplementos, como vitamina, como zinco, por exemplo. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de uso, desse tipo de suplemento ou vitamina neste momento para quem tem a Covid-19? Olha, Fernando, como médica e pesquisadora, hoje eu não uso vitamina D e zinco em um paciente com suspeita ou infecção confirmada por Covid-19. O que tem nesse momento é o seguinte: alguns estudos sugeriram que os pacientes mais graves, que têm a forma grave da doença, têm os níveis mais baixos de vitamina D, tem falta de vitamina D. Melhor tomar sol? Isso, mas isso já tinha sido demonstrado lá atrás em outras condições, ou seja, o doente da UTI. Ele é um doente mais grave. Quando a gente dosa a vitamina D do paciente da UTI, independente dele ter Covid ou não, e quando a gente dosa a vitamina D de quem está saudável, a vitamina D do paciente da UTI já está mais baixa. Lá atrás foram feitos estudos de suplementação de vitamina D fora de Covid, com outras infecções ou motivos de UTI. E suplementar
não resolveu nada. Sim. Então, foi entendido que a vitamina D baixa é um marcador de gravidade, mas o suplemento não mudaria. Então, hoje, a gente só vai poder recomendar a vitamina D se a gente fizer um estudo. É errado dar? É errado você suplementar qualquer problema de vitamina? Claro que não. Então, se você tem déficit de vitamina, medicamente falando, a gente repõe. Repõe na alimentação e aí com formas distintas. Agora, ir lá e cravar, vitamina D reduz a mortalidade, não dá para falar. Doutora Ludmila, o Brasil tem grande parte do território em confinamento, sobretudo as metrópoles. Há algum exagero na forma de confinamento atual? Eu não acho que haja exagero, Fernando. Nós estamos falando de uma doença que ela tem duas características ruins. Um é o poder de transmissão. A gente chama isso cientificamente em R0, é uma taxa. E hoje o R0 da Covid-19 é 3, o que significa que para cada um paciente infectado, em média, ele transmitirá para 3 pacientes. Enquanto a gente não reduzir esse R0, infelizmente o isolamento ainda é bastante recomendado. E a segunda característica ruim dessa doença é a taxa de mortalidade, que, como você pode saber, ela foi muito variável de país a país. Na Alemanha, a mortalidade por Covid-19 é 0,8%. Na Itália, é 12%. Ou seja, 15 vezes mais. Então, é uma doença que transmite muito e que não tem uma mortalidade desprezível. Portanto, a gente tem que seguir as recomendações dos estudiosos, das agências sanitárias. E no caso do Brasil, em especial, a gente está sempre falando achatar a tal curva, achatar a curva. O que é achatar a curva? O que é achatar a curva, doutora Ludmila? O que é achatar a curva do vírus? Quando a gente tem uma curva de incidência, então você começa aqui com poucos casos, como nós começamos um mês e pouco atrás, e aí vai subindo, e aí esses casos vão fazendo um pico. E esse pico pode ser progressivamente maior com o passar do tempo. Se eu consigo manter uma taxa de transmissão estável, mas mantida, eu não zerei, mas eu posterguei. Eu joguei a doença para ela durar mais meses, mas eu fugi do pico. O que isso significa para um sistema de saúde como o nosso? Tempo para a gente respirar. Tempo para a gente estruturar hospitais, UTIs, capacitar, conseguir equipamentos. Se a gente não achar a tal da curva, em 1, 2 meses a gente tendo pico, nós não estamos preparados. Haveria um colapso do sistema de saúde dos hospitais. Essa é uma frase pesada que assustou muita gente, mas nós, profissionais da saúde e os cientistas, a gente pode dizer que se a gente não aderir ao que tem sido recomendado, pode sim resultar nisso. Tem estudos hoje falando e mostrando que se a gente chegar em 210 mil casos confirmados em um mês, 95% das UTIs estarão lotadas. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar uma catastrófica elevação de casos. Agora, tem algumas pessoas, sem fazer juízo de valor, vou citar uma delas que tem sido muito ativa nas redes sociais, foi ministro do presidente Bolsonaro, é médico, deputado federal, que é Osmar Terra, lá do Rio Grande do Sul. Ele vem falando assim, olha, tudo que eu vejo é que as curvas são todas iguais, não tem esse negócio de achatar a curva, todo mundo vai pegar e depois vai cair e é assim mesmo. Está errada essa interpretação? Para mim está errado. Eu não concordo com a opinião dele, não. Eu acho que a gente trabalha com estatística, com probabilidade. Isso não dá 100% de certeza, ou de previsão, ou de predição, mas ela acerta, pelo menos em média, na maioria dos casos. Então, tinha a história, inclusive, de a doença vai ter um comportamento diferente no Brasil, porque nós estamos falando de um país tropical, que a temperatura mais alta vai proteger. Aí tem um monte de casos em New Orleans, tem um monte de casos em Los Angeles, tem na Flórida, tem em Manaus. Então, são conceitos de pré-disposição e que caíram por terra já nessa doença. Então, eu acho que nós já tivemos experiências muito ruins mundo afora e tivemos experiências ruins em países europeus, que estão dentro da União Europeia, que tem muito mais investimento em saúde. Reino Unido passando sufoco, com NHS, um sistema de saúde quase que perfeito. Então, acho que nesse aspecto é melhor a gente ser um pouco mais cuidadoso nas previsões. Agora, deixa eu perguntar de novo, a gente começou esse bloco falando do confinamento, do distanciamento social, outra expressão que ficou popular agora ultimamente.
serviços essenciais estão permitidos, então as pessoas podem andar de ônibus, de metrô, podem ir ao mercado, à farmácia. Então lá no supermercado tem uma banca cheia de tomates, de laranja, todo mundo pega, coloca a mão, porque nem todo mundo vai usar luva. Qual é a diferença de abrir então um supermercado e uma loja de sapatos ou de roupas? Qual é o grau de risco que existe maior em abrir o restante do comércio? Eu acho que a sua pergunta ela é fantástica. Sem dúvida, eu não tenho a resposta mais adequada para ela, porque eu acho que nesse momento todos estão correndo risco. Acho que profissionais da saúde foram escolhidos para estar na linha de batalha, porque é por definição, a gente está aqui para isso, e as pessoas dos serviços essenciais, que são fundamental para a manutenção da vida das pessoas, mas isso reforça o fato de que essas pessoas, que somos nós, que estamos sob risco, a gente tem que se cuidar. Então, o que você falou, evitar pegar na laranja sem antes utilizar água e sabão ou álcool gel pré e pós. No ônibus, se possível, use máscara, mesmo que caseira, para evitar o compartilhamento de gotículas, de espirro e de tosse. Mantenha o distanciamento pelo menos de 1 metro. Eu acho que a diferença, Fernando, é o número de pessoas em risco, mas o risco está aí. Quando essas pessoas são essenciais, elas estão definidas para correr risco. Mas o que a gente tem que fazer é nos cuidar em excesso na medida do possível. Porque se fosse permitido, aí sim a gente já teria todos saído do isolamento. E nesse momento é arriscado. Quando a gente tiver alguma certeza de que a tal curva que vai levar, enfim, a contaminação lá no alto e ela parar e começar a descer, esse momento será aquele em que, digamos, as pessoas que estão fora do grupo de risco poderão ser liberadas? É bem possível. E pode ser que essa curva ela seja vista regionalmente falando, não nacionalmente. Então, vamos supor que tenham regiões ou cidades com um número muito pequeno de casos e um número pequeno que foi estável nos últimos dias. É possível você ir retirando do isolamento, cidade por cidade, região por região, de acordo com essa geografia e com esses dados que virão. Ou seja, o Brasil certamente não sai do isolamento de uma vez só, vai sair por cidade, por estado, por região. Eu imagino que seja assim. Por estado, por cidade, por região e por serviço, por necessidade. E quem sabe que a gente vai dar sorte de rapidamente conseguir obter um teste bom, aplicável, validado, porque isso ajudaria demais o governo a liberar as pessoas já imunizadas para os trabalhos essenciais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou recentemente que o governo tenta comprar cerca de 40 milhões de kits de testes, ou seja, para testar 40 milhões de pessoas. Esse número seria suficiente para um país de 210 milhões de habitantes ou não? Olha, 40 milhões de testes, a gente estaria testando 40% da população. Vamos ser bem cientistas. Não, menos, de 213 milhões, menos. Quase 40% da população, né? 10%, 20 milhões, 40 milhões, 20%. 20%. 20%. E é um número pequeno. Fala-se em passaporte de imunidade ou rebanho imunizado quando você tem mais de 60% da população. Mas tem a ideia de que se eu testo 20 milhões, mas já vivi a experiência aí do 1, 2 meses, eu tenho mais uma boa parte que já foi testada. Entendi. Então, isso, de alguma forma, vai ajudar a sociedade. O que vier de teste vai ajudar. As melhores experiências de países fora e que tiveram contenção da doença, diminuição da taxa de transmissão, o achatamento da curva e menor taxa de mortalidade, como foi o caso de Coreia do Sul, foi conseguir, obviamente, numa população menor, testar todo mundo, ou a maioria. Ou seja, 40 milhões de testes já seria razoável para o Brasil ter uma noção mais clara do tamanho da população infectada. É isso Tem mesmo. uma amostragem gigantesca. Sem dúvida. Agora, esses testes, doutora Ludmila, todos eles vêm da China, que, enfim, fez primeiro os produtos e está vendendo para o mundo inteiro. Muitos desses testes são imprecisos. A Espanha, recentemente, comprou 600 mil testes, tinha um defeito. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, fez uma pesquisa com os testes usados pelo governo, diz que todos eles são imprecisos. Qual é a certeza que a gente tem quando compra esses testes? Então, vamos falar que a gente tem hoje disponíveis 2 testes.
o teste confirmatório, que hoje é feito, chamado SUAB. Que é um tipo algodão, cotonete, um isso, algodão grande. que coloca no na nariz. via aérea, no nariz ou na garganta. A gente usa mais no nariz. Pega uma secreção. Isso. Ele pega uma secreção, leva para o laboratório e acha a estrutura do vírus, o RNA. Esse é 100% seguro. Teste maravilhoso. Demora muito. Demora. Mas hoje, por exemplo, o Brasil vem aumentando a sua capacidade de realizar os testes. O Adolfo Lutz, por exemplo, vem recebendo uma demanda diária de 1.200, 1.500 testes e consegue entregar 400. Então, a conta não fecha, e vai aumentando, vai aumentando. Claro. Então, por isso que às vezes demora entre 48 horas e 7 dias, 10 dias em algumas cidades. Então, ponto 1 é um investimento estrutural interno de capital humano e equipamento para a gente aumentar a capacidade de fazer PCR, porque esse é o teste definitivo. Esse outro teste, que é esse importado da China, é o teste sorológico. Ele não acha o vírus, ele detecta a minha defesa contra o vírus. Lembra que eu falei no começo do programa? O vírus ataca e a minha imunidade vai fazer célula para destruir o vírus. Faz célula e faz proteína para colar no vírus e eliminar o vírus ou inativar o vírus. Então, esses testes sorológicos, eles servem para avaliar a sua capacidade de ter reagido à doença. Já estou imunizado, eu já tenho um anticorpo que me protege contra uma nova infecção. Mas ele não é preciso. Então, até o momento não, mas vai aparecer algum preciso. Estes, até agora, foram aprovados pela Anvisa, mas quando foram testados de fato, que é a chamada validação, e isso foi uma palavra até do nosso Ministério da Saúde, ele errou em 70%. Aí não dá. Você diz que a pessoa está imunizada e ela não está, ou diz que ela está negativa, libera e ela está transmitindo a infecção. Esse teste que a senhora está falando é aquele que faz uma micropunção no dedo, sai uma gotinha Exatamente. de sangue, coloca num testador e daí vai ter um marcador ali dizendo se a pessoa tem o vírus, já teve o vírus, Isso como é que ela está. É isso. Isso mesmo. E tem até 70% de erro. Estes primeiros que vieram da China, sim. Mas então por que isso está aprovado? A Anvisa aprovou na tentativa de vamos aprovar e vamos testar nesse balanço e equilíbrio entre vamos conter a doença, só que de uma maneira responsável o Ministério foi validar e aí recuou. Então agora a gente aguarda a vinda ou a introdução de um teste sorológico que realmente seja eficiente, que tenha acurácia. Os que estão no mercado hoje no Brasil, esses testes sorológicos, que é da gotinha de sangue que se tira do dedo ali, nenhum hoje tem uma precisão muito grande. A validação do Ministério ainda não. Então, assim, e sem contar, infelizmente tem muita especulação com isso. Então, tem uma importação direta, tem pessoas vendendo de uma maneira deliberada. Então, há de se tomar muito cuidado com isso. A recomendação hoje é que você realmente esteja fazendo à luz da indicação do Ministério da Saúde, porque eles estão com uma área dentro da Secretaria de Vigilância só para avaliar os testes. Quantas pessoas poderão morrer por causa do coronavírus no Brasil? Eu não tenho essa resposta definitiva. Mas tem muita gente falando em números. Tem. Tem essa instituição inglesa, britânica, Imperial College, que faz previsão para tudo. E falou que o mínimo que vai morrer por aqui, se eu não me engano, são 200 mil pessoas. É exagero? Essa realmente foi uma previsão que eles fizeram, que nós teríamos de 2 a 3 milhões de pacientes infectados e 200 mil mortos. Eu quero ser um pouco mais otimista, porque nós tomamos as medidas de prevenção, a população está isolada, mesmo que isso tenha um custo alto socioeconômico na vida das pessoas, e acho que a Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, com a experiência de países anteriores, como Itália e China, que não tiveram tempo de se preparar, estão fazendo um trabalho muito digno no sentido de orientar as pessoas. Não creio que nós vamos ficar com 20, 30 mil casos de infectados, não. Acho que o nosso número de infectados vai para 300, 400 mil pessoas. Agora, o número de infectados é um problema, sobretudo quando tem que ir a um hospital, mas o problema são realmente, o que é mais dramático, é o número de mortos. Sim. Não é? A senhora acredita, por exemplo, em números que a gente, no começo, só tinha a China para olhar?
que são verdadeiros? Menos de 4 mil mortos na China? Então, esse número ele é bastante estranho quando a gente olha o tamanho da população e o fato de que eles foram pegos de surpresa. Quando a gente olha agora Itália, Espanha, são números que aparentam ser mais reais. Mas de um fato ou de outro, depois de 2 meses, eles conseguiram conter a transmissão da doença. Então, vamos ter a expectativa de que a doença começa no Brasil para valer em março. Vamos supor que a gente tenha pico. Agora em abril? Isso. Pico em abril, maio, junho, julho, a gente começa a achatar a tal da curva. Aí eu não acho que a gente vai com tanto pessimismo para 2, 3 milhões de doentes infectados e com 200 mil mortes. Mas, de novo, depende da nossa adesão da sociedade às recomendações atuais. Então, a questão do isolamento hoje, ela é fundamental. Pode ser que mude? Pode. Para isso tem pessoas estudando essa geografia da doença, o comportamento dela. As sociedades médicas estão muito unidas nesse aspecto. Agora, o pico da doença, de transmissão da doença na sociedade brasileira, a senhora disse que acredita que seja agora neste mês de abril de 2020, na virada para maio, é isso? Eu acho que é o mais possível. Eu sempre falo possível, Fernando, porque são cenários de probabilidade. E ele depende mais da aderência, da adesão da população às medidas. Então, na verdade, é uma conta. A doença vai ser menos transmitida e não vai alcançar pico, quanto mais a gente conseguir conter a população isolada e tomando todas as medidas de higiene pessoal e de contato. Então, isso é sem dúvida. Agora, num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que até meados dessa semana que terminou, tinha até um estado ainda, acho que até terça-feira, Tocantins não tinha nenhum ainda caso de morte, não é? Num país tão diverso, como a senhora falou, se o pico, aparentemente em algumas regiões mais afetadas, for atingido na virada de agora, abril para maio, é possível entender que em maio, ao longo de maio, algumas cidades ou regiões comecem a realmente distender, relaxar a regra de isolamento? Eu acho muito difícil a gente falar isso agora. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que esperar esses próximos 15 dias para ver como vai o comportamento da doença. As últimas 2 semanas não foram boas em termos de números. Então, tem as curvas que uma vai sendo colocada sobreposta à outra. Então, esses estudos, como o do Imperial College que você falou, coloca a curva do Brasil muito parecida com países europeus que tiveram picos e muitos casos e milhares de mortes. Então, nós temos que esperar, antes de fazer uma previsão mais acertada, ou pelo menos em probabilidade maior, como vai ser o comportamento da doença nesses próximos 15 dias no país todo. E quem fica falando, em geral, tem alguns médicos, algumas pessoas do governo até falando que no final essas previsões estão erradas, morrem no mundo milhares de pessoas por influenza, por tuberculose, não vai ser nada muito diferente disso. Esse tipo de observação é prudente? Eu acho que não é prudente, ainda mais quando a gente está falando de uma doença que é uma pandemia, e que 5% das pessoas precisarão de UTI, de capacitação de alto padrão, 20% vai precisar de leito hospitalar, e nós estamos falando de um país com 220 milhões de habitantes. Então, esse jogo não é bom. Nós estamos falando de uma doença altamente transmissível, de 20% de necessidade de internação hospitalar, num país que tem um sistema único de saúde, que no papel é perfeito, gerando universalidade, integralidade, equidade, nos fez muitas entregas, mas a gente não tem hospital e leito para todos os doentes. Que lições, se é que pode se chamar de lições, a pandemia de coronavírus vai deixar para o Brasil e para os brasileiros? Acho que lição número 1, solidariedade e união da sociedade. Acho que nós teremos um novo normal, uma nova métrica. A gente vai mudar o nosso pensamento, de olhar para todas as pessoas como os nossos iguais. Nesse momento, o risco que todos correm é igual, não adianta você ser de uma classe econômica melhor ou pior, todos estão no mesmo barco. A chance de faltar um leito de UTI é a mesma para quem paga convênio ou para quem não. Ou seja, nós hoje teremos possivelmente grandes aprendizados, que nós não gostaríamos que tivesse sido assim. Mas, sem dúvida, acho que vem disso uma sociedade melhor. Segundo ponto, vem uma sociedade que vai valorizar mais a saúde. Não só a sociedade civil, como
os nossos líderes, governantes, porque a saúde é uma prioridade e desde 1988, na nossa Carta Magna, é um direito de todos e um dever do Estado. E no papel nós temos um sistema ótimo, mas infelizmente a gente tem que fazer mais pela população. Doutora Ludmila Rajar, muito obrigado por sua presença aqui. A senhora, que é diretora de Ciência e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, deu essa entrevista muito importante aqui ao Poder em Foco e eu agradeço também a todos que estiveram aqui até agora acompanhando o programa. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui. Uma boa semana a todos.